Estão vendo aí? Sob o cântico da chuva, né? Vamos iniciar esse nosso novo estudo. É uma alegria a gente poder estar começando essa nova fase e a gente escolheu esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo porque é uma temática sempre atual. É uma temática sempre presente nas nossas vidas e a gente vai entender o porquê, né? Então, entendendo rapidamente isso, a doutrina espírita, ela é chamada de uma terceira revelação. E ela é a terceira revelação porque vem após a segunda revelação, que é o Cristo, que vem após a primeira revelação, que é Moisés. Então, a lei de justiça, de amor e de caridade, como se fala de que o homem de bem precisa exercer e praticar a lei de justiça, amor e caridade. Qual é a lei de justiça? Moisés. A lei de amor, Jesus. A lei de caridade, o Espiritismo. Primeira, segunda, terceira revelação. Lei de justiça, amor e caridade. São as três revelações. A gente não pode receber uma revelação ao mesmo tempo. Elas são graduais. Aquilo que a gente falava, não é da noite para o dia que a gente se transforma. A gente vai num caminhar. O homem velho que habitava em mim não é mais o homem que hoje habita. E nem será o homem de amanhã, porque eu vou num processo de transformação. Não é? Então, esta primeira revelação, rapidamente falando, ela é o Velho Testamento. É o Antigo Testamento. É Moisés e os profetas, que é composto de 39 livros. A segunda revelação é o Novo Testamento. É Jesus e os evangelistas, né? Então, o que é que a gente tem no Velho Testamento? A gente tem o Pentateuco, de 5 livros de Moisés, a gente tem os livros históricos, a gente tem os livros poéticos, a gente tem os livros proféticos. Isso é a coleção do Velho Testamento, 39 livros. A coleção do Novo Testamento, 27 livros, 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas, um livro histórico, que é os Atos dos Apóstolos, que revela um pouco o que aconteceu após a partida de Jesus, 21 cartas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Judas, e um livro chamado o Apocalipse de João. Isso é a coletânea do Velho Testamento. Então, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, é uma coletânea de 66 livros que refletem a primeira revelação, a segunda revelação. Primeira revelação, 1.300 anos antes de Cristo, até mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que é quando viveram os profetas, Moisés e os profetas. Segunda revelação, Jesus, ano zero. Terceira revelação, Espiritismo, 1857. Então, a gente vem nesse processo pedagógico, estudando toda essa história, né? Então, a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, são esses livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco de Moisés. Esses, o profeta do Velho Testamento, do Pentateuco, foi Moisés. Ele que fundou o judaísmo, a religião dos judeus. Então, Moisés é esse profeta. Após Moisés, houveram os diversos profetas. Os livros históricos, de história, de Samuel, de Reis, de Crônicas, são coletâneas do Velho Testamento, e os livros de poesias, de Jó, de Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes e Cantares. Então, são os livros poéticos do Velho Testamento. E os profetas maiores, que escreveram as maiores obras, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, os profetas que vieram após Moisés e que escreveram a coletânea dos 39 livros do Velho Testamento. O Novo Testamento, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos e todas as cartas.
as cartas de Paulo, que foram 13, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemão. Paulo escreveu essas cartas. E as cartas universais, Hebreus, Tiago, Pedro 1 e 2, João 1, 2 e 3 e Judas. Então, esta coletânea de 27 livros formam o Novo Testamento. Então, essa é a coletânea da Bíblia Sagrada, 1.300 anos antes de Cristo para cá, ok? Então, essa é um pouco a linha do tempo. 2.000 anos, Abraão, 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, Moisés, e vem a cronologia do tempo até os dias atuais. Isso a gente já falou, todas essas cartas. Os evangelhos do Novo Testamento documentam um pouco a vida de Jesus, falam do nascimento, da morte, dos ensinamentos morais do Cristo, né? E aí a gente chega na doutrina espírita, a terceira revelação, que vem a ser a lei de justiça, que vem a lei de caridade, que vem ser a terceira revelação, que parte do Livro dos Espíritos, codificado pelo senhor Allan Kardec em 4 partes, e essa cronologia nos diz que o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, considerada a obra inaugural do Espiritismo, que aborda os princípios da doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as leis morais e a vida após a morte. Esse é o Livro dos Espíritos. 1.019 perguntas, 1.019 respostas. 4 partes. Da primeira parte, a gente sai das causas primárias, a questão de onde eu vim. Desta parte, desdobrou-se mais questionamentos, maior aprofundamento desses estudos das causas primárias, e Kardec escreveu um novo livro. Que novo livro é esse? A Gênese. Quando surgiu a Gênese? Em 1868. Foi o último livro que Kardec escreveu, né? Da segunda parte, do mundo espírita, a questão do que nós somos, do desdobramento dessa questão do mundo espírita, da comunicação desse mundo material com o mundo espírita, Kardec escreve uma segunda obra. Que segunda obra é essa? Livro dos Médiuns. Quando surge esse livro? 1861. É o segundo livro que Kardec escreveu. Primeiro, Livro dos Espíritos. Segundo, Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais tratadas no Livro dos Espíritos, a questão do que é que nós estamos fazendo aqui, como devemos viver, leis morais. Kardec escreve uma terceira obra, que é esta obra que a gente vai começar o estudo hoje. Que obra é essa? O Evangelho segundo o Espiritismo. Apresenta uma interpretação dos ensinos morais de Jesus, à luz da doutrina espírita. E aí é importante a gente ressaltar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho do Espiritismo, nem é o Evangelho de Kardec. É o Evangelho de Jesus, interpretado à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos trazidos pelos espíritos, que são as vozes dos homens que viveram na Terra, né? Então, a doutrina espírita não tem um evangelho novo, ela tem o evangelho do Cristo, este que a gente viu aqui. A gente segue a Bíblia, e também tem essa outra questão de dizer, a gente só segue o Novo Testamento. Não, a gente segue os livros da Bíblia, a gente acompanha, apenas a interpretação que nós temos sobre essas informações é que é sob a luz da doutrina espírita, de uma nova revelação que a gente passa a ter com a maturidade do espírito que somos hoje. As pessoas não interpretam a Bíblia. A Bíblia. A gente lê, a gente estuda, a gente faz. É importante a gente conhecer tudo isso, porque a revelação ela tem um caráter universal. A gente já estudou isso no estudo aprofundado da doutrina espírita. A gente bebe na mesma fonte. Todo mundo bebe na mesma fonte. Apenas as leis naturais que o Espiritismo revela nos permitem entender melhor as coisas. A comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, são princípios que a doutrina espírita nos favorece a entender melhor, mas está presente em toda a codificação.
evangélica e moral da humanidade. Apenas a gente não tinha ainda a capacidade plena de entender todos os conceitos. E à medida que a gente evolui, primeira revelação, segunda revelação, a gente vai tendo mais clareza de compreender. Então, por exemplo, hoje, enquanto espírita, a gente compreende toda a doutrina, estamos engatinhando, muito longe de compreender as coisas, porque aos poucos a gente vai compreendendo. Aos poucos a gente vai entendendo melhor os conceitos e as revelações. Então, este é o Pentateuco. 1857, Livro dos Espíritos, 1861, Livro dos Médiuns, 1864, Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, O Céu e o Inferno, que vem da quarta parte das Esperanças e Consolações. Ou seja, estudar o Espiritismo é estudar a cabeça de Kardec, é entrar no mundo de Kardec, é compreender como Kardec estruturou, porque Kardec foi inspirado para nos revelar uma doutrina que tem uma metodologia para a gente compreender. É a cocada de coco do coqueiro da Bahia. Ele vai explicando as coisas passo a passo para a gente compreender. Então, Kardec vem e nos traz uma revelação do mundo espiritual. Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. 4 partes. Primeira parte, das causas primárias. Segunda parte, do mundo espírita. Terceira parte, das leis morais. Quarta parte, das esperanças e consolações. Da primeira parte, escreve uma nova obra, Gênesis. Da segunda parte, escreve uma nova obra, Livro dos Médiuns. Da terceira parte, escreve uma nova obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Da quarta parte, escreve uma nova obra, O Céu e o Inferno. E de onde ele tira o laboratório, o ensaio, o exercício de escrever todas essas obras? Revista Espírita. A Revista Espírita, fundada por Allan Kardec em 1858, ou seja, um ano após a codificação, é um periódico mensal. Mensalmente ele estudava, se debruçava, debatia, recebia cartas, recebia perguntas, os espíritos interagiam. Ele ia formulando o laboratório do mundo invisível, revelando as coisas no papel. Revista Espírita. A gente abre a Revista Espírita 1868. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Dia a dia ele se debruçava sobre estas revelações. E na Revista Espírita, que existiu de 1858 a 1869, o ano que ele desencarnou, ele fez todo esse exercício. E de todas essas informações, de todos esses ensaios, de todos esses estudos, de todas essas revelações, ele extraiu as obras que foram apresentadas como o Pentateuco kardeciano. Então, entender Kardec é entrar nesse mundo. Então, se você quer visitar o maior acervo de informação espírita que Kardec recebeu, aonde está? Na Revista Espírita. A Revista Espírita ela é sintetizada, extraindo-se as 5 obras, essas que a gente está falando aqui. Estão entendendo, gente? Então, entrar no mundo de Kardec é compreender como as coisas são reveladas estruturadamente. Os céus nos comunicam e nos informam as coisas, não é? Então, não é da noite para o dia, Kardec resolveu, eu vou agora escrever o livro O Céu e o Inferno. Não é assim. Kardec recebeu a missão de revelar a doutrina dos espíritos. E nesta doutrina dos espíritos, os espíritos chegaram e disseram, olha, resolva as questões filosóficas desde que o mundo é mundo. Responda de onde eu vim. Responda o que eu sou. Responda o que é que eu estou fazendo aqui. E responda para onde eu vou. São essas as indagações filosóficas que a humanidade sempre quis saber. Então, a partir dessas indagações e dessas respostas, eles estruturaram uma doutrina. E está aqui, Livro dos Espíritos e as outras 4 obras complementares. Né? Laboratório Permanente, Revista Espírita. E hoje a gente vai começar o estudo e, após o seu falecimento, ainda teve os seus amigos reuniram artigos e anotações que ele não tinha concluído numa obra, resultando na publicação de obras póstumas só em 1890. Ele desencarnou em 1869. Só em 1890 que publicaram obras póstumas. Mas não é uma obra publicada por Kardec. É uma obra publicada por amigos a partir de escritos e anotações de Kardec. Ok? E o Evangelho segundo o Espiritismo?
é isso que a gente já falou. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais aprofundadas. É a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É as máximas morais do Cristo. Aí a gente vai entrar um pouquinho na introdução aqui, que ele explica que máximas morais são essas, né? E essa frase, que está no início do livro, que diz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a minha fé ela é alimentada pela razão em todas as épocas da humanidade. Eu sempre vou entender o contexto. Eu sempre vou estar alimentado da lógica, do bom senso, do equilíbrio em todas as épocas da humanidade. Isso é fé inabalável, né? Uma nota da editora que a tradução da obra Evangelho segundo o Espiritismo foi feita da terceira edição da revista francesa, ou seja, daquela que foi revista, codificada, corrigida e modificada por Allan Kardec, em 1865. Encarregou-se dessa tradução o saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilhom Ribeiro. A obra chegou no Brasil e não foi em 1864. Ela só veio ser revelada no Brasil muito tempo depois, porque Guilhom Ribeiro foi quem traduziu para o português. Então, ele recebeu de Rui Barbosa, porque o Guilhom Ribeiro era presidente da Federação Espírita Brasileira e era poliglota, engenheiro civil e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso na sessão de 14 de outubro de 1903, Anais do Senado Federal, Rui Barbosa foi senador, em se referindo ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica e que lhe imortalizou o nome como filólogo e purista da língua, disse: devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer na tribuna do Senado a colaboração preciosa do Dr. Guilhom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até as desatenções e negligências minhas. Foi um jornalista emérito, foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos, tendo traduzido ainda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, obras póstumas, todos de Allan Kardec. Então, esse é Guilhom Ribeiro. Eu só trouxe essa observação para a gente entender que uma pleiade de espíritos reencarnaram com tarefas e com missões, para que a gente chegasse hoje aqui, estivesse abrindo o livro e achando que choveu e no outro dia nasceu, não nasceu. E as revistas eram as cartas de café. Sim, a revista eram os ensaios, eram as discussões. Kardec mandava, o cara perguntava, o outro queria saber, o outro criticava, e Kardec vivia nesse fronte, discutindo todas essas coisas. Como tem Dr. Bezerra de Menezes, que tem uma coletânea, eu acho que são 5 livros, os artigos de Marx, do jornal O País. Dr. Bezerra de Menezes fez a mesma coisa, o Kardec brasileiro. Toda semana ele mandava um artigo para o jornal O País, de Quintino Bocaiúva. Passou muitos anos escrevendo seus artigos, só que ele não assinava como Bezerra de Menezes, ele assinava como Marx. Então a gente acha que porque Divaldo morreu, porque Chico morreu, o Espiritismo perdeu a referência. O Espiritismo está cheio de conteúdo que estes espíritos nos deixaram durante 200 anos. O Espiritismo tem 168 anos. Nesses 168 anos, pioneiros magistrais da doutrina espírita deixaram um acervo de informação, de conteúdo, que a gente está ainda em 2%, 3%, 4%, 5%. A gente não sabe absolutamente muito pouco do que a gente tem. Então, a gente tem um material para
se debruçar para estudar, para entender. Fora isso, as obras complementares. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, a obra do psiquismo da humanidade, a obra do exercício da mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda, a obra do psiquismo, Joana de Ângeles, o papel de Divaldo como grande orador. O Espiritismo terá amanhã grandes oradores? Talvez mais não, porque não precisa. Mas o Espiritismo precisa de quem entenda e quem explique, quem se debruce sobre todo esse conteúdo. Não é? É esmiuçar, é detalhar, é fazer com que as pessoas compreendam. O conteúdo está aí, à disposição de todo mundo. Não é? Então, vem André Luiz na mediunidade de Chico Xavier e nos traz a vida no mundo espiritual, a coletânea de André Luiz. É muita informação. Vem doutor Bezerra com o periódico, o Max, os artigos de Max, nos explicar o que é a doutrina espírita, o que é esse relacionamento. Então é muita informação que a gente tem. Vem doutor Guilherme Ribeiro, como presidente da Federação Espírita, traduzir uma obra do francês, trazer a realidade para o Brasil. Ou seja, há um esforço planejado da espiritualidade para que as coisas evoluam e para que a gente tenha tudo isso que a gente tem em nossas mãos. Né? Como é de domínio público, Kardec, ao imprimir a terceira edição de seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos Espíritos, reformou completamente. Vê, os Espíritos chegou e disse, reforma tudo. As edições anteriores, suprimindo inúmeros trechos, acrescentando outros, alterando a redação de muitos e a numeração de vários parágrafos, tendo anteriormente modificado o próprio título da obra. A terceira edição francesa ficou, pois, sendo a definitiva. E por isso mesmo a Federação Espírita Brasileira, obediente às instruções que os espíritos deram a Kardec, e por este aceitas, fez a presente tradução da referida terceira edição francesa, sobre a qual Kardec escreveu na Revista Espírita, em novembro de 1865, o seguinte: esta edição foi completamente refundida. Além de algumas adições, as principais modificações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. Ou seja, é o pensamento preocupado de Kardec da espiritualidade para apresentar as obras da melhor maneira possível, para que a gente acesse e estude até os dias de hoje. Né? Os Espíritos do Senhor, está aqui no prefácio, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. No momento oportuno, as revelações são sendo trazidas e são disponibilizadas para a humanidade. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam e nos convidam, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, os Espíritos nos revelam quando a gente chega num determinado ponto de maturidade. Né? E o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec explica por que ele pensou determinadas partes no Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, ele fala do objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. O ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Ou seja, o aspecto do ensino moral é permanente. Não há discussão. A gente está sintonizado e nivelado em todas essas informações. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública,
o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Ou seja, os ensinos morais do Cristo é que foram detalhados por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e é o que a gente vai estudar. Como essa obra se apresenta? Para vocês entenderem, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 3 partes. Uma é enunciado evangélico, ele anuncia um trecho do Evangelho, os comentários de Kardec, ou seja, Kardec interpreta o que está dito no Evangelho, e uma terceira parte, que são as instruções dos Espíritos. Ou seja, sempre tem esse formato. O enunciado evangélico, o comentário de Kardec e as instruções dos Espíritos. E ele estruturou nessa temática diversos temas. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele está organizado segundo esse índice. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Ou seja, tentem entender que ele está vindo numa escala temporal. Primeiro, não vim destruir a lei. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Ele vem no pensamento histórico. Não vim destruir a lei. Segunda, meu reino não é deste mundo. Terceira, há muitas moradas na casa do Pai. Ele vem tentando trazer uma informação para arrumar a cabeça da gente. Quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quinto, bem-aventurados os aflitos. Sexto, Cristo Consolador. Sétimo, bem-aventurados as bem-aventuranças. Na sequência, você vê que ele vem, não vim destruir a lei, depois, meu reino não é deste mundo, depois, pluralidade das existências, há muita morada na casa do Pai, depois, reencarnação, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, depois o Cristo, bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador e o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, honrar vosso pai e vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a mamon, sede perfeitos, muitos chamados e poucos os escolhidos, a fé transporta a montanha, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou, estranha moral, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, pedi e obtereis, e conclui dando uma coletânea de preces espíritas. Ou seja, ele traz o ensinamento, o extrato dos ensinos morais do Cristo. Onde está isso? Nos evangelhos. No começo do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente passa batido, e eu quero dizer para vocês onde está isso, ele mostra esse índice de reverência bíblica. A preocupação de Kardec está aqui, ó. Evangelho de Mateus. Quem é Mateus? Um dos evangelistas. Então ele sai pegando pelo índice do Evangelho de Mateus. Ele não está pegando pelo índice do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está pegando, porque quem quiser seguir o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, estará o estudo na página 317 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, versículo 3, está na página 133. Olha a quantidade de itens que está capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? O sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, o sermão da montanha. Então veja o quanto Kardec explora o sermão da montanha. Que Gandhi dizia, se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse, só restasse o sermão da montanha, nada estaria perdido, porque é o grande código moral da humanidade. Kardec pega o sermão da montanha e esmiuça e detalha. Então ele traz a informação do sermão da montanha, dá a sua impressão sobre o que está escrito
E os espíritos, que são as vozes dos céus, autorizados, vêm detalhar todas essas informações. Então, este é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Mateus continua com vários capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27. Ou seja, o Evangelho de Mateus. A mesma coisa ele faz do Evangelho de Marcos. Ele sai mostrando o Evangelho e onde ele estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A mesma coisa ele faz do Evangelho de Lucas, a mesma coisa ele faz do Evangelho de João, a mesma coisa ele faz dos Atos e das Epístolas, e a mesma coisa ele faz do Velho Testamento. Olha aí a informação. Diz, não tem Velho Testamento. Está aqui, ó. Olha aqui o Velho Testamento. Êxodo, Deuteronômio e Job. Alguns livros, poucas referências que ele traz do Velho Testamento. Qual é o evangelho que ele mais estuda? Está aqui, ó. Qual é o evangelho que ele mais estuda? Mateus, que é o maior. É o evangelho que ele mais estuda. Os maiores, Mateus e Lucas. Mas o que ele mais estuda, Mateus. Está aqui, ó. Mateus, 1 página, 2, 3 páginas. Marcos, 1 página. Lucas, 1, 2. O que ele mais estuda, Mateus. Estão entendendo, gente? Este é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai começar a estudar nas próximas semanas. Então, eu queria dar essa introdução para vocês entenderem a grandiosidade do esforço pedagógico dos céus a nos ofertarem informações. Né? Então, que a gente agradeça a Jesus e que a gente entenda de uma vez por todas que esse é o objetivo. É a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E para completar o que eu estou dizendo aqui, vocês vejam o esforço dos céus de esvaziar os infernos. Esse é o esforço de Kardec para nos apresentar o Evangelho. E o esforço de Emmanuel para detalhar o Evangelho. Todas essas obras que a gente está vendo aqui, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, todas as outras obras de Emmanuel, o que é que ele faz? Ele criou uma temática para estudar, ele vai no Evangelho. E cada palavra do Evangelho, ele pega, cada versículo do Evangelho, ele explica. Pode ver, qualquer página que você abrir de Pão Nosso, de Fonte Viva, está lá, o enunciado evangélico e a opinião de Emmanuel. E se a gente acha pouco esse esforço, o que é que a FEB fez? Fez uma coletânea de 7 livros. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Lucas, os Atos dos Apóstolos, as Cartas Universais, o Apocalipse de João. 7 volumes. E o que são esses 7 volumes? Cada versículo do Evangelho de Mateus, qual a referência que Emmanuel fez estudando esse versículo e em que obra está. Então, é um compêndio de todas as máximas morais, de todo o Evangelho do Cristo. Então, a gente tem material para estudar? O que é que a gente está precisando? De estudar e de monitores para pegar essas obras e vocês estarem explicando no seu Evangelho do lar, aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos. É isso que o Espiritismo precisa. Não precisa mais de gerador de conteúdo. Não precisa mais de palestrante. Precisa de alguém que pegue e só está aqui. Ó. O que está dito aqui, a capacidade cognitiva de entrar na cabeça desses missionários e explicar. Só, é isso aqui. Está dito aqui assim, assim, assado. Olha o que Jesus disse. Depois de Jesus, olha o que Kardec disse. Olha o que Emmanuel disse. Olha o que Dr. Bezerra disse. Olha o que Joana de Ângeles diz da questão do psiquismo humano. A coleção psicológica de Joana de Ângeles. O que é que Manuel Filomeno de Miranda diz do relacionamento do mundo material com o mundo espiritual? O que é que André Luiz diz da questão
do mundo espiritual. O que é que Dr. Bezerra de Menezes diz da relação do homem com ele mesmo, da questão da filosofia espírita? Ou seja, é um acervo riquíssimo de informação. A gente vai estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essas ilustrações do Evangelho, o Evangelho, Kardec, os Espíritos, e vou trazendo toda semana a contribuição de Emmanuel, para a gente ir fechando essas informações que a gente tem acesso. Ok, gente? Então, que Jesus nos abençoe e que possamos iniciar essa nova fase desse novo estudo com muita alegria, com muita tranquilidade e com muita paz no coração. Vamos em frente.